Todos bem-vindos. Eu sou Guilherme Sverski e irei apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, cujo título é Centro para Todos, do Trabalho para Habitação e do Coletivo Individual, que se trata de habitação de interesse social mais serviços na área central de Porto Alegre, no endereço Rua Duque de Caxias, 1247, no Centro Histórico. O meu professor orientador é o professor arquiteto Rodrigo Troiano. A vida urbana, de um modo geral, é a coisa mais livre que pode existir para um homem hoje, no mundo, é viver nas áreas centrais. É justamente de quem tem pavor da liberdade. Tem gente que tem pavor dessa liberdade. Paulo Mendes da Rocha. Agora o sumário, com todos os assuntos que irão ser tratados, desde o conceito até o último, o projeto. Agora, indo para o conceito do meu trabalho é baseado em dois documentos super importantes, que são o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal de 1978. E, através desses dois documentos, eu tiro premissas, frases importantes para o desenvolvimento do meu projeto, que são elas: reduzir a desigualdade e promover programas de moradia e melhorar as habitações. Agora, indo aos aspectos relativos ao problema, o grande problema desse trabalho é o déficit habitacional. Para nós, no ano de 2017, pelo IBGE, esse número chegou a 7,78 milhões de unidades de inadequações de moradia. E esse gráfico nos mostra um comparativo de 10 anos e que em 2017 teve um acréscimo de aproximadamente 10% no valor total do déficit. Agora, esse mapa de 2015 pelo IBGE, mostrando os estados do Brasil com diferentes tonalidades em vermelho, onde tem um vermelho mais forte, representa o maior número de déficit habitacional. Agora, esse gráfico pizza do ano de 2015 também, com os dados do Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre, e os seus assuntos pertinentes. E o principal assunto, o mais agravante do déficit, é o ônus excessivo de aluguel. Agora, indo para os planos diretores, que é uma outra problemática também, foi estudado os planos diretores de 10 cidades. Mas quais são essas cidades? São as 10 cidades mais populosas do Brasil no ano de 2020. Mas foi estudado um ponto específico dos planos diretores. E quais são eles? São as ex ou a ex. Mas mais especificadamente foi estudado um ponto dessa cidade, que quais possuíam as ex ou a ex nos seus centros. E apenas 3 possuíam, que são São Paulo, Salvador e Manaus. Além disso, essas 10 cidades compõem aproximadamente 17,7% da população total brasileira no ano de 2020. Agora, ainda aos aspectos relativos à aplicação, a aplicação se dará na 10ª cidade mais populosa do Brasil, que é Porto Alegre, e agora nós conseguiremos analisar um mapinha retirado do site da Prefeitura de Porto Alegre, mostrando as AEs de toda a cidade. Mas conseguimos ver na ampliação que não possui nenhuma no centro. Aí fica o questionamento. Por quê? Agora nós vamos entender melhor um pouco o bairro Centro Histórico. O bairro Centro Histórico conta com 25 praças, 52 itens tombados pelo IFAM ou pelo IFAI. Temos um mapa de uso residencial comercial, sendo mais para o norte comercial e indo mais para o sul, parte residencial. E um mapa de vias e terminais de transportes coletivos. Agora, indo para o sítio se localiza numa parte mais central do bairro, conforme a gente consegue ver nessas ampliações. Agora nós temos os visuais fotográficos, mostrando esse entorno imediato na numeração, e a imagem de número 2 representa a frente do lote. Agora a gente tem o estudo desse entorno imediato, com um mapa de morfologia urbana, mostrando essa grande variação de alturas. Nós temos um mapa do uso do solo, mostrando que nós temos nesse entorno uma parte mista, residencial, comercial, cultural, religioso e institucional. Temos um mapa de circulação veicular e peatonal, que onde não passa transporte coletivo é apenas na rua Espírito Santo, que é uma rua paralela a Borges. Temos um mapa fundo-figura, mostrando essa variação do grão. Temos um mapa de vegetação que a gente consegue observar que tem uma grande área verde nesse entorno. E nós temos 3 análises topográficas e o terreno, que a gente consegue analisar uma grande declividade nesse entorno imediato e no terreno em si aproximadamente 12 metros de desnível. E o terreno mede 60 por 72 metros. Agora, nas análises bioclimáticas, foi
analisado o solstício de inverno e de verão, ambos às 9 e 16 horas. Aqui nós temos um corte esquemático mostrando essa relação da Rua Duque de Caxias, que é a frente do lote, e o supermercado Zafra, que se encontra ao final do lote. Nós temos aproximadamente um desnível de 22 metros. Agora, indo para os aspectos relativos ao programa, o programa se dá na sua maior parcela para moradias, temos uma parcela menor para comércios e serviços e uma outra parcela menor para o público em geral. Agora, o organograma, nós entendendo como é que vai funcionar, nós teremos a parte que será o acesso, através do acesso um espaço público, contemplando para todos. Além disso, nós temos a parte de comércio, que se dará por 4 lojas, uma parte de serviço, que a parte de serviço será uma área de apoio para os moradores, frequentadores do centro e moradores do centro de outros locais, tendo uma creche, e essa creche sendo de crianças de 0 a 3 anos, e uma parte de infraestrutura e uma parte condominal. Agora, as referências arquitetônicas, foi estudado diversas referências arquitetônicas, mas as que chamaram mais atenção foi o Jardim Edite, em São Paulo, o Pedregulho e uma habitação social em Paris. Mas o que foi levado em consideração dessas três? A sua materialidade, a sua questão de trabalhar em desnível, a relação da fachada norte em habitação de interesse social, como é que são os programas desses projetos, e além disso, como é que é essa relação de ter elevador e habitação de interesse social conforme é o Jardim Edite. Agora, as condicionantes legais. O endereço é a Rua Duque de Caxias, 1247. Foi escolhido esse lote porque não vem cumprindo essa função de propriedade. Tem uma área total de 4.320 metros quadrados. Temos um índice de aproveitamento mínimo de 2,4 e o máximo de 3,0. Potencial construtivo, pegando o índice mínimo, a gente chega a 10.368 metros quadrados. Além disso, é isento de recuo de jardim. Temos uma altura máxima de 10 pavimentos no alinhamento, e para alturas superiores às permitidas no alinhamento, deverão ser mantidos recuos de frente, a partir do último pavimento não recuado, equivalente a 2 metros por pavimento adicionado. E, além disso, as normas que foram seguidas no desenvolvimento do trabalho, que é o regime urbanístico, a NBR 9077, a NBR 9050 e o Código de Edificações. Além disso, a NBR 15.575, que é referente a normas de desempenho. Agora, nas diretrizes projetuais, para o partido, foi pensado muito esse entorno e levado em consideração esse entorno imediato, conforme a gente consegue ver nesse diagrama. Mas quais pontos foram levados em consideração? São esses: a Catedral Metropolitana, o Museu Júlio de Castilho, que se encontra ao lado do lote, e o supermercado Zafra, que se encontra ao final do lote. Além disso, a gente tem um corte esquemático, que foi mostrado anteriormente, para a gente entender essa relação aí desse entorno. Agora, o desenvolvimento projetual, a gente tem uma imagem da fachada principal, e a gente vai entender agora como é que foi desenvolvido o partido. Foi pensado numa malha de 10 por 10, todos os índices construtivos, todas as informações do plano diretor foi levado em consideração. E, além disso, o projeto foi pensado de uma maneira muito simples, como sendo uma grande expansão urbana, tendo um grande pátio atrativo e convidativo que pudesse ligar o início ao final do lote, pois essa cota inicial é o ponto mais alto do lote, e possibilitando visuais para a zona sul da cidade. E nessa região se localiza a creche, 3 volumes, e depois desses 3 volumes, nós temos a parte condominal. Neste outro lado, a parte de lojas, contando com 4 volumes. Nós temos um recuo, conforme a gente consegue ver, nesse pontilhado, nesse tracejado. E por que foi feito isso? Esse recuo foi feito, de fato, porque para podermos ter um visual, pois o Museu Júlio de Castilho se encontra nessa região e é um item tombado que merece todo o respeito. E a parte térrea, os volumes não passam da altura superior ao museu, que é de 8,5 metros de altura. Agora a parte condominal e o pátio interno coberto. Agora, nesse corte, a gente consegue entender melhor esse afastamento que teve da parte condominal, de 40 metros, que se dá
a partir do final do comprimento do Museu Júlio de Castilho, e os visuais, conforme a gente consegue perceber. E em vermelho a curva é o perfil natural. Agora, a implantação, que a gente consegue verificar o alinhamento da parte condominal com o final do museu. A soterização, a parte em vermelho a circulação vertical, a parte em amarelo a circulação horizontal. No segundo diagrama a gente tem a parte da creche, o hall de entrada do apartamento e as lojas. E no último, em azul, a gente tem a parte dos apartamentos, em amarelo o pátio interno coberto. Uma imagem do térreo com foco na creche e no pátio. O pavimento do térreo, contando com a parte das lojas, a parte da creche, a parte condominal e seu acesso, e além disso, o primeiro salão de festa do condomínio sendo no térreo. O segundo pavimento, contando com os mesmos locais, e além disso, entracejado o segundo salão de festa. Nós temos um corte A, agora olhando para o fundo a Borges, e nesse prédio com uma altura superior a desse que está sendo projetado. Nós temos um corte perspectivado, mostrando essa relação da creche e a parte condominal. Nós temos uma imagem agora do térreo, voltado para as lojas e o pátio interno e o final do lote, possibilitando esse grande visual aqui, conforme a gente consegue analisar. Nós temos o corte B agora ao fundo da catedral. Nós temos o terceiro pavimento, que esse pavimento conta com os terraços, mas que o acesso se dá pela parte do condomínio, e ligando esse outro volume, uma grande passarela. Nós temos o pavimento tipo. O pavimento tipo conta com circulação vertical e horizontal em amarelo, em verde a infraestrutura, em vermelho os apartamentos de 2 dormitórios, que são nas extremidades, e em azul os apartamentos de 1 dormitório. Todos os apartamentos sendo com vista para a fachada norte, e são 7 apartamentos por pavimento. Além disso, esse pavimento é do 4º ao 11º e do 13º ao 20º. Agora um corte do pavimento tipo, mostrando essa relação esquadria piso-teto, uma esquadria na parte superior, permitindo uma ventilação cruzada. E nós temos esse grande corredor que servirá como pátio interno para os moradores de cada pavimento, e o jardim na fachada sul. E agora nós temos o diagrama do pavimento tipo, mostrando toda essa relação de hidro, área de serviço, cozinha e banheiros no mesmo eixo. Nós temos o apartamento A, que é de 2 dormitórios, uma ampliação, e 3 imagens internas. Nós temos o apartamento B, que é de 1 dormitório, e 3 imagens internas também. Além disso, o apartamento B não possui divisória entre o dormitório e a sala de estar, mas é possível colocarmos uma divisória caso o cliente venha a solicitar, pois foi feita uma espera entre as esquadrias, possibilitando um fechamento leve. Nós temos uma imagem da sacada dos apartamentos e as suas materialidades. Quais são? Alumínio preto nas esquadrias, madeira lisa nas portas, textura cinza claro no forro, cimento queimado no piso, textura na cor branca nas paredes internas. O 12º pavimento, que esse pavimento é o pátio interno, coberto para os moradores, tendo apenas a circulação, conforme a gente consegue analisar esta imagem. Nós temos o corte C, mostrando a catedral ao fundo, e o corte da creche, a parte condominal. Nós temos o pavimento de cobertura. Esse pavimento conta com 60% da capacidade dos reservatórios de água. Nós temos uma imagem da fachada sul, a parte condominal, mostrando essa relação agora do jardim. O corte D, mostrando a parte condominal cortada e o grande afastamento para o subsolo, permitindo ventilação. Nós temos um corte perspectivado, mostrando o segundo andar das lojas e da creche, e uma imagem do terraço para o fundo do lote. Agora indo para os plantas do subsolo 1. O subsolo 1 conta com uma parte de infraestrutura, sendo o reservatório inferior, 40% da capacidade total, o gerador, subestação, depósito, central de gás e lixeira. Além disso, as informações do subsolo 1 e 2 tem 172 vagas para carro, 47 para moto e 47 para bicicleta. Subsolo 2 ele é um pouco menor, pois não tem a parte de infraestrutura, apenas as vagas de carro e moto, e a circulação vertical e horizontal.
e ao lado nós temos um diagrama estrutural explodido. Agora o diagrama axonométrico explodido, mostrando essa relação do um todo, como é que é a relação da rua para o início do lote, como é que é esse grande pátio, a questão da creche, a questão das lojas, a relação do subsolo e a parte condominal e cobertura. E por fim, uma frase que foi muito importante desde o início do desenvolvimento desse trabalho é do filósofo Jean-Jacques Rousseau, que ele citou o seguinte: o homem nasce puro, mas ele é corrompido pelo meio que vive. Portanto, a gente precisa deixar as pessoas que têm menos oportunidade nos lugares mais oportunos, que são os centros. Muito obrigado.